Olá, quartos anos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com o movimento Aprender Mais, na aula 5. Peguem o e-mail ler e escrever de vocês, que nós vamos começar. Deixe tudo aí prontinho, arrumadinho, tá bom? Prontos? Então vamos lá. Hoje, crianças, nós vamos pegar no e-mail, mas lá na parte do ler e escrever. Então, vocês vão abrir, ó, lá no meio do livro, né? Tem a página 136, nós vamos fazer, 137 e 138, tá? A parte de ler e escrever hoje. Vamos lá? Vou contar uma história para vocês. Essa história aqui tem aí no livro de vocês, mas eu vou contar do livro, tá bom? Se vocês não precisam acompanhar a leitura aí no livro Ler e Escrever, não. Vocês só vão ouvir, tá bom? Apreciar essa leitura. Tudo bem? Então, prestem bastante atenção. Depois nós vamos fazer a atividade dele. Bom, o livro foi escrito por José Leão Machado e foi ilustrado por Alexandre Bandeira Rodrigues. O livro se chama A Bruxa e o Caldeirão. Vamos conhecer essa história, crianças? Então, vamos lá. Quando preparava uma sopa com uns olhinhos de couve para o jantar, a bruxa constatou que o caldeirão estava furado. Não era muito, não, senhor. Um furo pequeníssimo, quase invisível, mas era o suficiente para pinga que pinga ir vertendo os líquidos e ir apagando o fogo. Nunca tal lhe tinha sucedido. Fui consultar o livro de feitiços, adquirido no tempo em que andara a tirar o curso superior de bruxaria por correspondência. Folheou-o de ponta a ponta, confirmou no índice e nada encontrou sobre a forma de resolver o caso. O que haveria de fazer agora? Uma bruxa sem caldeirão era como padeiro sem forno. De que forma poderia ela agora preparar as horríveis poções? Para as coisas mais corriqueiras, tinha a reserva dos frascos, mas se lhe aparecia um daqueles casos em que era necessário preparar na hora a mistela, como o da filha de um aldeão que engolira uma nuvem e foi preciso fazer um vomitório especial com troviscos, rosmaninho, 3 dentes de alho, uma semente de abóbora seca, uma asa de morcego e 5 aparas de unha de gato. Se a moça vomitou as nuvens, pois não haveria de vomitar? Com a potência do remédio, além da nuvem, vomitou uma grande chuvada de granizo que furou os telhados das casas ao redor. Era muito aborrecido aquele furo no caldeirão. Nem a sopa do dia a dia podia cozinhar. Mantinha-se a pão e água. Que remédio, enquanto não encontrasse uma forma de resolver o caso. Matutou dias seguidos no assunto e começou a desconfiar se o mercador que lhe vendera o caldeirão na feira há muitos anos atrás não tinha enganado com material de segunda categoria. A ela, bruxa inexperiente e a dar os primeiros passos nas artes mágicas, podia facilmente ter lhe dado um caldeirão com defeito. Decidiu, então, ir à próxima feira e levar o caldeirão ao mercador. Procurando na seção das vendas de apetrechos de cozinha, a bruxa verificou que o mercador
já não era o mesmo. Era neto do outro e, claro, não se lembraria, nem podia, das tropelias comerciais do seu falecido avô. Ficou desapontada. Perguntou-lhe, todavia, o que podia fazer com o caldeirão furado. O mercador mirou, remirou, sobrepesou com ambas as mãos e disse: Este está bom, é para você pôr ao pé da porta e fazer de vaso. Com os pés de sardinheiras, ficava bem bonito. A bruxa irritou-se com a sugestão e não fosse a gente toda ali na feira a comprar e vender, transformava-o em onagro. Acabou por dizer: a solução parecia boa, sim, senhor. Parece boa, sim, senhor. Mas diga-me cá, se põe o caldeirão a fazer de vaso, onde cozinho depois? Neste novo que aqui tenho e com um preço muito em conta. A bruxa olhou para o caldeirão que o mercador lhe apontava, sobressaindo num monte de muitos outros, de um brilhante avermelhado, mesmo a pedir que o levasse. A bruxa, que tinha os seus brilhos de mulher, ficou encantada. O mercador aproveitou a ocasião para tecer os maiores elogios ao artigo, gabando a dureza e a grossura do cobre, os rendilhados da barriga, o feiteio da asa em meia-lua, a capacidade e o peso tão leve como um bom caldeirão podia ser, fácil de carregar para qualquer lugar, para qualquer lado. Pois bem, levo. O mercador esfregou as mãos de contente. Mas aviso, acrescentou a bruxa, se lhe acontecer o mesmo que ao outro, pode ter certeza de que transformarei em um sapo. O mercador riu-se do disparate enquanto embrulhava o artigo. Os anos foram passando e a bruxa continuou no seu labor. Até que um dia deu por um furo no novo e agora velho caldeirão. Rogou uma praga tamanha que o neto do segundo mercador, que lhe o vendera, e a essa hora, em vez de estar comer o caldo na mesa com a família, estava num charco a apanhar moscas. Então, ela mandou um feitiço, né? Pro mercador, gente. Ele virou o quê? Um sapo. Essa é a nossa história. Gostaram? Então, vamos lá, olha as nossas atividades. Atividade 1, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, 2A, conhecendo um pouco sobre o autor. Quem é o autor? Olha aqui, ó a foto dele, gente. Esse é o autor deste livro, tá? O nome dele é José Leão Machado. Vamos conhecer um pouquinho sobre a vida dele, onde ele mora, tá bom? Olha só. Nasceu em Freguesia de São João do Souto, no centro da cidade de Braga, em Portugal, tá, crianças? No dia 25 de novembro de 1965. Ele é filho de pais operários e viveu a infância nos arredores da cidade. Frequentou a escola primária de Mire de Tibais, a escola preparatória Dr. Francisco Sanches e outras. Formou-se em Humanidades pela Faculdade de Filosofia de Braga em 1991. Começou em 1990 a trabalhar como professor de português na escola secundária de Vila Verde.
Escreveu alguns livros de contos, como A Bruxa e o Caldeirão, esse que nós conhecemos, Jardim Sem Muro, O Sapo Envenenado e entre outros, né? Vários outros ele escreveu. Continua seu trabalho como escritor e professor. Então, ele ainda continua escrevendo livros para crianças. Esse é o autor que escreveu esse livro que nós conhecemos hoje, A Bruxa e o Caldeirão. A atividade que vocês têm, agora nós vamos lá para o livro, ó. Vocês vão abrir lá na página 136. Abram aí para mim. Vocês têm essa atividade, atividade 2B, tá bom? Está falando aí, ó, leitura colaborativa e análise dos recursos linguísticos utilizados pelo autor no conto A Bruxa e o Caldeirão. Leia o texto A Bruxa e o Caldeirão em parceria com seu ou sua professora e colegas da sua turma, né? E acompanhe as orientações para análise dos recursos linguísticos. Então, nós vamos ler alguns trechos aqui e vamos analisando juntos algumas palavras, alguns recursos linguísticos que o autor usou. Vocês viram que neste livro, quando ele escreveu, ele coloca bastante palavras assim para nos chamar a atenção, né? Para que essas palavras? Para ter melhor entendimento, não é? Então, vamos lá, A Bruxa e o Caldeirão. Acompanhem comigo aí, vocês vão pegar o livro e vocês vão acompanhar no livro de vocês, tá? Eu leio aqui, vocês leem aí no livro de vocês. Na página 136, tá escrito assim, A Bruxa e o Caldeirão. Lá embaixo, gente, lá no finalzinho da página, tem só esse parágrafo aí, tá bom? Escrito assim, vamos comigo, ó. Quando preparava uma sopa com uns olhinhos de couve para o jantar, a bruxa constatou que o caldeirão estava furado. Não era muito, não, senhor. Um furo pequeníssimo, quase invisível, mas era o suficiente para pinga que pinga ir vertendo os líquidos e ir apagando o fogo. Nunca tal lhe tinha sucedido. Então, este parágrafo aí, vamos lá, crianças. Este parágrafo está falando que a bruxa estava cozinhando uma sopa para ela, não é? Então, o que aconteceu? Como estava o caldeirão da bruxa? Como ele estava? Falem aí para mim. Isso, ele estava furado, né, gente? Estava furado. Então, peguem um lápis colorido aí e no livro de vocês, vocês vão riscar aí, ó, sublinhar a palavra furado. Risca aí, porque essa aí é a maneira que o caldeirão estava, é uma qualidade do caldeirão, o caldeirão furado, né? Não dava para ela fazer. Mas como era esse furo? Era um furo grande? Não, era um furo pequeníssimo, quase invisível, não era? Então, esse furo, ó, furo pequeníssimo, quase invisível, também é a qualidade do furo agora. Nós estamos falando do furo, não é? Qualidade do furo, ó. Ele era pequeníssimo, muito pequenininho, quase invisível, não é? Mas ele era o suficiente para atrapalhar ela de cozinhar, porque apagava o fogo, não é mesmo? Então, nós percebemos aí que o autor qualificou aí, né, o furo como muito pequeno. Que palavra ele usou no lugar de muito pequeno? Pequeníssimo, né? E quase invisível, olha, tá? Então, dessa forma, ele escrevendo assim, nós podemos imaginar como era esse furo, não é mesmo? Quando fala assim, ó, pequeníssimo, a gente já imagina pequenininho. Quase invisível é aquele bem pequenininho mesmo. Então, para isso que o autor usa essas palavras,
para a gente, quando a gente lê, a gente identificar como era, né? Então aí a gente vai imaginando, se imaginando na história, não é mesmo? Então agora vocês vão na página 137. Vamos continuar aí, lá em cima, primeiro parágrafo dessa página, tá bom? O que nós vamos fazer, ó? Leia o parágrafo abaixo e reflita sobre a palavra sublinhada. Nesse caso, o pronome o está substituindo que palavra? Então, nós vamos ler e vamos descobrir o que esse o aí, ó, esse pronome o, está substituindo, tá bom? Ó, acompanhem comigo no livro de vocês, tá? Lá em cima, na página 137, primeiro parágrafo aí. Foi consultado o livro de feitiços, adquirido no tempo em que andara a tirar o curso superior de bruxaria por correspondência. Folheou-o de ponta a ponta, confirmou no índice e nada encontrou sobre a forma de resolver o caso. Que havia de fazer? Uma bruxa sem caldeirão era como um padeiro sem forno. De que forma poderia ela agora preparar as horríveis poções? Então, gente, olha só. O que nós vamos analisar agora? Esse o aqui, ó, folheou o. Ela folheou o quê? O que ela estava folheando, gente? O livro, exatamente. Então, peguem um lápis colorido aí, risca a palavrinha livro, ó, está lá no comecinho do parágrafo. Foi consultar o livro. Então, por que ele usou o pronome o aqui, em vez de repetir livro? Ele poderia ter colocado assim, folheou o livro de ponta a ponta, né? Mas folheou o, para não ficar repetitivo, não é? Então, não ficar repetindo todas as vezes a mesma palavra. Então, nós podemos usar o pronome no lugar da palavra, tá? Trocar, né? Para não ficar repetindo, porque senão fica um texto feio. E aqui ele colocou, olha que bonito que ficou, não é mesmo? Folheou de ponta a ponta. Ela pegou lá o livro dela de feitiço, olhou, folheou e não encontrou nada. Não foi isso? Então, folheou o livro. Então, esse ozinho aqui, ó, está se referindo ao livro, tá bom? Então, podemos ir? Grifaram aí? Sublinharam? Então, joia. Ainda na página 137, só que agora lá embaixo, no último parágrafo, tá bom? Acharam? Isso. Então, fiquem aí que nós vamos ler ali, ó. Observe no trecho abaixo os adjetivos que demonstraram que a bruxa se convenceu das qualidades do caldeirão. Então, vamos olhar. Tá aí de azulzinho de vocês, não tá? Assim, ó, essa parte. No meu também aqui. Então, vamos lá. Vocês acompanhem aí e eu aqui. A bruxa olhou para o caldeirão que o mercador lhe apontava, sobressaindo num monte de muitos outros, de um brilhante avermelhado, mesmo a pedir que o levasse. A bruxa, que tinha seus brios de mulher, ficou encantada. Então, olha, quais foram as qualidades do caldeirão que o mercador mostrou para ela, né? Que ela ficou admirada, olhando para o caldeirão ali. Quais foram as qualidades que convenceram ela de levar o caldeirão para casa? Isso daqui que está de azulzinho, vamos lá, ó, sobressaindo num monte de muitos outros. Então, ele era um caldeirão especial, diferente, não é? Ó, sobressaindo num monte de muitos outros. Olha como o escritor colocou. Que ele era especial, porque ele sobressaía perto dos outros, não é?
de um brilhante avermelhado. Então, chamava atenção, porque ele era muito brilhante, não é? Mesmo a pedir que o levasse. Então, olha, ele estava pedindo como se o caldeirão falasse para ela: me leva para casa, não é? E a bruxa, que tinha seus brilhos de mulher, né? Que mulher gosta de levar para casa coisas bonitas, panelas bonitas, um caldeirão bonito, ela também ia gostar. Ficou encantada com o caldeirão. Foi isso que convenceu ela de levar o caldeirão para casa. As qualidades do caldeirão, olha quantas qualidades ele tinha, não é mesmo? Ela ficou encantada. Tá bom? Então, podemos passar para a próxima? Ó, agora na página 138. Vira lá a página. Isso mesmo. Então, olha, leia o trecho abaixo e identifiquem como o mercador qualifica o novo caldeirão para a bruxa. Então, o que ele falou? Lembra que ele falou que ela podia levar outro, porque aquele lá não servia, só servia para vasos de porta? Então, o que ele falou para ela? Vamos ler esse trecho, está aí, ó. Primeiro parágrafo da página 138. Encontraram? Então, vamos lá. Leiam junto comigo, ó. O mercador aproveitou a ocasião para tecer os maiores elogios ao artigo, gabando a dureza e a grossura do cobre, os rendilhados da barriga, o feito da asa em meia-lua, a capacidade e o peso tão leve como um bom caldeirão podia ser. Fácil de carregar para qualquer lugar, para qualquer lado. Não é mesmo? Então, quais aqui, ó, quais as qualidades deste caldeirão que ele estava vendendo para a bruxa? Ele tinha que falar que era bom, né, gente? Ela não ia levar se ele não falasse que era bom. Então, o que ele falou? Olha, gabando a dureza. Peguem o lápis colorido aí e sublinho de vocês também, tá? A dureza, a grossura do cobre, os rendilhados da barriga, o feito da asa em meia-lua, a capacidade e o peso tão leve como um bom caldeirão podia ser. Fácil de carregar para qualquer lado. Então, tudo isso foi o que ele falou, né? As qualidades do novo caldeirão para ela. Foi isso? Então, crianças, sublinhe aí, deixa aí grifado, tá bom? Essa parte que são as qualidades do novo caldeirão, tá? Vamos lá. Ainda nesse mesmo trecho, ó, na página 138, no mesmo trecho que nós lemos agora, nós vamos ler de novo, tá bom? Ó, no início do parágrafo a seguir, artigo e o pronome o do parágrafo seguinte estão se referindo a que palavra? Então, vamos ver, crianças, a que palavra esse aqui, ó, essa palavrinha artigo e esse o está se referindo. Vamos ver? Olha aqui. Leiam comigo. Vocês acompanhem aí no livro de vocês. O mercador aproveitou a ocasião para tecer os maiores elogios ao artigo, gabando a dureza e a grossura do cobre, os rendilhados da barriga, o feito da asa em meia-lua, a capacidade e o peso tão leve como um bom caldeirão podia ser. Fácil de carregar para qualquer lado. Pois bem, levo, ela respondeu, né? Então, essa palavrinha aqui, artigo. Ó, o mercador aproveitou a ocasião para tecer os maiores elogios ao artigo. O que era esse artigo? O que era? Era o caldeirão. Muito bem, era o caldeirão. E aqui? Pois bem, levo. O que ela levou? O caldeirão. Bom, então,
essas duas palavrinhas aqui, ó, artigo, e esse o aqui, ó, esse pronome o, vocês viram que o autor usou novamente? Lá naquele que nós analisamos e aqui novamente, ó, para não repetir a palavra, ele usou o o, né? Ele poderia ter escrito assim, ó, pois bem, levo o caldeirão, né? Mas levo fica mais bonito, mesmo? Então, olha só. Olha o caldeirão aqui que ela levou, né? Então, artigo e o está se referindo ao caldeirão, tá bom? Joia? Assim nós terminamos a nossa aula de hoje do movimento Aprender Mais, tá bom? E encerramos a nossa semana também. A semana que vem estarei aqui de volta com vocês, tá bom?